Hoje a gente vai conversar sobre umas ideias eh, bem desafiadoras da fé cristã, que vieram das fontes que analisamos. Tem uma noção central que é até meio contraintuitiva, né? Que o sofrimento não é só parte da vida, mas algo assim fundamental para construir a fé. Uma frase que resume bem é: os sofrimentos ganhos são para nós. Exatamente. Essas fontes, que são trechos de mensagens, né, elas falam sobre como o sofrimento forja a fé, como ele é uma espécie de fornalha do espírito. A proposta ali é que a dificuldade é, na verdade, um caminho para a consagração, para depender totalmente de Deus. E isso bate de frente, né, com aquela busca comum por uma vida mais fácil, sem tanto perrengue externo. Então, o nosso papo aqui é tentar entender essa perspectiva. Por que ver o sofrimento como uma ferramenta de Deus, desse amor divino? E como esse processo, que eles descrevem quase como um esmagamento, poderia gerar algo bom, um crescimento espiritual? Vamos dar uma olhada nisso? Olha, o ponto de partida é esse contraste bem claro. Muita gente busca uma vida cristã mais tranquila, né? Mas essas fontes dizem que o caminho autêntico envolve um sofrimento constante. E para explicar isso, elas usam umas metáforas assim, muito vivas. Sim, as metáforas são, puxa, muito fortes. A da azeitona, né? Que tem que ser esmagada para sair o óleo. E esse óleo seria o Espírito, que traz vida, luz. A frase é direta: sem premissa azeitona, óleo não dará. Isso. E tem a das uvas também. Precisam ser pisadas para virar vinho. E esse vinho simboliza a alegria, a cura, que às vezes, olha só, pode até beneficiar quem causou o sofrimento. Não se comprimindo as uvas, vinho não destilará. E ainda tem o nardo. Ah, o nardo. Aquela florzinha frágil, né? Que só solta o perfume quando é esmagada. A beleza, a essência da coisa aparecendo justo na provação. Parece que o valor vem da pressão, da humilhação. Me lembra aquela imagem do grão de trigo que tem que morrer para dar fruto, sabe? Não é sobre buscar aplauso. Exato. E o interessante é que esse esmagamento nessas fontes não é tipo uma prova opcional. É quase o único jeito de receber certos dons espirituais. Isso tudo se baseia numa visão bem específica sobre Deus, sobre a soberania dele. A ideia é amar a Deus por quem ele é e não pelo que ele pode dar. Tem uma citação que diz: Deus é capaz de fazer tudo, inclusive não dar o que eu quero. Fortes. Bem direto mesmo. E reforça aquela ideia de que o sofrimento nessa ótica não é um acaso, né? Seria parte de um plano maior vindo do amor de Deus, para o bem de quem crê. Aquela passagem conhecida: todas as coisas cooperam para o bem, é vista assim. Correto. E isso meio que descarta a ideia de que dá pra manipular Deus, sabe? Com oração, com choro, ele é soberano. A metáfora do oleiro é bem central aqui. Deus molda a gente, o barro, como ele quer. Daí a gratidão pela eleição, por Deus ter escolhido. E o verdadeiro paraíso que descrevem não é um lugar físico, mas um estado interior. O espírito que tem Deus dentro. Entendi. Mas aí fica a pergunta: se essa é a visão de Deus sobre o sofrimento e a soberania dele, como é que a gente se encaixa nisso? O que fazer? As fontes falam de consagração, de dependência. Sim. E usam a parábola das 10 virgens para ilustrar, né? Ter azeite de reserva. Isso significa cultivar uma relação próxima, íntima, constante com Deus. Essa preparação pessoal é vista como essencial para aguentar os dias maus. É um chamado para remir o tempo, ou seja, usar bem o agora para aprofundar essa conexão. Peguei. E mesmo com poucos recursos, tipo 5 pães e 2 peixes, a presença de Deus ali capacitaria a pessoa a suprir a fome espiritual ao redor. Aquela ideia de tirar força da fraqueza, como nos heróis da fé lá de Hebreus 11, parece fundamental para essa dependência total. Exatamente. É a dependência que gera a capacidade. Mas olha, as fontes trazem um alerta bem importante, que é a diferença crucial entre amar a Deus e amar as coisas que Ele dá, as bênçãos. Ah, o perigo da troca. Lembro do exemplo de Esaú, trocando a primogenitura por um prato de lentilhas. Usam isso como um aviso sério. Sugere que trocar o relacionamento com Deus,
a herança espiritual, por uma satisfação imediata, tipo reclamar, ficar com raiva, não perdoar, pode levar a perder essa conexão vital. É isso. É bem por aí. E as fontes indicam que as consequências podem ser sérias. Menciona uma história de Abraão, que teria ficado 13 anos sem ouvir a voz de Deus depois de seguir um conselho humano, e não a promessa divina. Serve para mostrar o peso da obediência, da confiança total. Então, amarrando tudo isso que a gente viu nas fontes, o sofrimento aparece não como azar, mas como uma ferramenta mesmo, parte da jornada da fé, que Deus usaria para purificar, para moldar, para capacitar. O objetivo seria gerar esse óleo e vinho, vida espiritual, alegria. E isso exige uma confiança focada em Deus, nele mesmo, e não nos benefícios que a gente pode ter. Certo. Sem dúvida. É uma perspectiva que, assim, desafia muito aquelas visões de fé mais focadas só em conforto, em prosperidade material. O foco muda totalmente para o interior, para a transformação e para aceitar a soberania de Deus, mesmo quando a gente não entende ou dói. E para fechar, fica uma reflexão que essas fontes trazem, né? Se o nardo precisa ser quebrado para liberar o perfume, se o sofrimento pode revelar a nossa essência, o que será que as dificuldades que a gente passa podem estar revelando? Sobre nós mesmos, sobre nossa relação com o divino? Olhando por essa ótica específica que a gente conversou, é algo para se pensar.